Vamos continuar o nosso estudo. Nós estamos aqui no subitem 3, transfiguração e invisibilidade. Nós estamos no subitem também no 22, começando o item 22 do capítulo 2 da primeira parte. O perispírito do homem possui as mesmas propriedades que o perispírito dos espíritos desencarnados. Conforme dissemos, o perispírito do homem não está confinado no corpo físico, pois ele se irradia e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera fluídica. Então, o perispírito ele está, assim, mais ou menos um pouquinho para fora, né? A gente fala sempre quando a gente vai trabalhar com centros de força, ou como os asiáticos chamam os chakras, sempre 5 centímetros mais ou menos aqui à frente, porque os centros de força estão no perispírito. E ele se irradia, que é o que nós chamamos de aura, né? A sua energia se irradia à nossa volta. Em certos casos, e sob determinadas circunstâncias, o perispírito do homem pode sofrer modificações em que a forma real e material do seu corpo físico desaparece debaixo da camada fluídica que se irradiou. Quando isso acontece, ele pode tomar por momentos uma aparência completamente diferente, ou seja, tomar a aparência de uma outra pessoa ou mesmo a aparência do espírito que está combinando os seus fluidos com ele. Essa combinação pode dar a um rosto feio o aspecto de um rosto bonito e radioso. Tal fenômeno é designado pelo nome de transfiguração e ocorre com muita frequência quando determinadas circunstâncias provocam uma expansão mais abundante do fluido perispiritual. Então nós vamos ver, por exemplo, uma transfiguração de luz, porque a transfiguração pode ser a mudança do rosto, né? Nós vamos ver no livro dos médiuns uma menina que ela se transfigura e fica com a aparência do irmão que era muito maior e muito mais velho que ela, e ela modifica o seu rosto. E nós vamos ver o Divaldo, por exemplo, que não chegava a ser uma transfiguração, mas a gente percebia nitidamente quando ele recebia o Dr. Bezerra. E nós vamos ver a transfiguração de Jesus no Tabor, que é uma irradiação de luz. Aqui no caso da menina, no caso do livro dos médiuns, nós temos o livro dos médiuns aqui no canal, é só ir lá na playlist. No caso da menina do livro dos médiuns, no caso do Divaldo, é uma transfiguração mediúnica. No caso de Jesus, é uma transfiguração anímica, porque são as energias do próprio mestre. Ele estava ali pura e simplesmente se mostrando na sua luz, na sua energia. Então a transfiguração foi uma iluminação, uma luz imensa, né, que radiou dele, e aí apareceram Moisés e Elias. Nós vamos ver que estava João e Tiago, né, 2 irmãos, os dois filhos de Zebedeu, né, João e Tiago, e também Pedro. Eram os 3 que acompanharam durante a transfiguração do Tabor. O fenômeno da transfiguração pode se manifestar com intensidades muito diferentes conforme o grau de pureza do perispírito, grau este que sempre vai depender da elevação moral do espírito. Lógico, né? Conforme mais elevado o espírito, mais moralmente elevado, mais sublimado é esse perispírito, mais sutil, né? Mais fluídico, mais iluminado é esse espírito. Às vezes, a transfiguração se limita a uma simples mudança no aspecto da fisionomia, como é uma coisa muito simples, assim como a gente percebia muito de leve no caso do Divaldo. Outras vezes, ela pode dar ao perispírito uma aparência luminosa e admirável, que é o caso de Jesus, com uma luz imensa, né? A iluminação também é chamada de transfiguração. Ou no caso de uma transfiguração muito clara, muito
nítida, né, como é o caso da menina no livro dos médiuns, que ela fica completamente transfigurada com a aparência do irmão, e como é o caso da Dona Ivone Pereira também, que se transfigurava quando recebia o Dr. Bezerra de Menezes, ela ficava com a aparência dele. Desse modo, a forma material pode desaparecer sob o fluido perispiritual, tornando-se invisível, sem que, para isso, o fluido precise assumir outro aspecto. Algumas vezes, o fluido perispiritual pode apenas ocultar um corpo inerte ou vivo, tornando-o invisível aos olhos de uma ou de muitas pessoas, como se fosse uma camada de vapor. Então aí nós vamos ver o caso, né, de se não perceber, né, essa transfiguração, ou até de não se perceber a presença ali da pessoa, ou no caso, quando um espírito aparece só para alguém. Então você tem uma sala cheia de gente, existe uma aparição só para um ou para dois, né, que conseguem enxergar. É o que ele está colocando aqui. Algumas vezes o fluido perispiritual pode apenas ocultar um corpo inerte ou vivo, tornando invisível aos olhos de uma ou de muitas pessoas, como se fosse uma camada de vapor. Nessa questão de causar uma certa invisibilidade, né, para alguns ou para todos. Nós já estudamos isso no nosso estudo passado, que o espírito pode aparecer para todos, pode aparecer só para um, pode aparecer para dois, ele pode se materializar e só os que estão em sintonia com ele que o veem. Nós temos uma série de situações que são muito difíceis de se explicar, porque a gente tem muita dificuldade de entender todo o processo plasmático, né? o processo moldável do perispírito, e principalmente os processos de aparição, de materialização, de transfiguração do plano espiritual. Utilizamos o exemplo do vapor apenas para fazer uma comparação com o fluido perispiritual, mesmo sabendo que entre eles não existe nenhuma semelhança. Até porque nós temos dificuldade. Nós falamos que o perispírito é uma matéria quintessenciada, ou seja, está fora dos 4 elementos que nós conhecemos. Então é um elemento desconhecido para nós. Esses fenômenos até podem parecer estranhos, mas somente para aqueles que ainda não conhecem as propriedades do fluido perispiritual. Esse fluido é para nós um novo corpo, que deve possuir propriedades novas e que não podem ser estudadas pelos processos comuns da ciência, mas que nem por isso deixam de ser propriedades naturais, tendo de maravilhoso apenas a novidade. Então a ciência naquela época, Kardec escrevendo no século XIX, não tinha nem como entender. Hoje nós já temos um conhecimento maior, mas mesmo assim a ciência não explica muitas das coisas que acontecem durante uma transfiguração, uma aparição ou uma materialização. Vamos para o item 4, emancipação da alma. Nós vamos ver um capítulo no Livro dos Espíritos dedicado à emancipação da alma. Então, nós vamos começar agora o item 24. Durante o sono, apenas o corpo físico repousa, pois o espírito não dorme. Nós somos espírito, nós não precisamos dormir, nós não precisamos descansar. O corpo sim, o corpo precisa refazer as energias, precisa recompor energias, órgãos precisam fazer seu restabelecimento, fígado, pâncreas, baço. Nós vamos ver que esses órgãos trabalham durante a noite para se restabelecerem. O corpo físico precisa de descanso, nós, espírito, não. Então nós vamos estudar, vamos trabalhar, vamos fazer besteira, né? Vamos, às vezes, ir para lugares que não são tão bons, depende das nossas escolhas, depende exclusivamente de nós.
Ele, né, o corpo, o espírito, né, pois o espírito não dorme. Ele, o espírito, nós, né, somos espírito, se aproveita do repouso do corpo e dos momentos em que a sua presença do espírito não é necessária para atuar separadamente e ir para onde quiser, desfrutando da sua liberdade e da plenitude das suas faculdades. Então, nós, espírito, saímos e temos a liberdade de irmos para onde nós quisermos, ou para onde nós temos sintonia. Vamos lembrar as palavras de Jesus quando ele coloca que onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Então, aquilo que é importante para nós, aquilo que nós damos valor, é com essa sintonia e com essas energias que nós vamos entrar em contato quando nós entramos em desdobramento. O Kardec chama o desdobramento durante o sono de emancipação da alma, né? É o sair do corpo. Durante a encarnação, o espírito nunca está completamente separado do corpo. Mesmo que o espírito se transporte a uma grande distância, ele sempre se conserva preso ao corpo físico por um vínculo fluídico, né? Um laço magnético, que serve para chamá-lo de volta assim que sua presença perto do corpo se torne necessária. Somente a morte rompe esse vínculo fluídico que existe entre o espírito e o corpo físico. Nós temos o cordão de prata que sai aqui, né, do encéfalo, essa parte aqui do pescoço. Aqui nós temos o cordão de prata que nos liga. Esse cordão de prata fica ligando o perispírito, né, com o corpo durante toda a encarnação. A hora que esse cordão de prata se desliga, acontece a desencarnação, ou seja, a morte do corpo físico, e nós como espírito, continuamos a nossa jornada comandando o perispírito. Nós, espírito, comandamos o perispírito comanda o corpo. E nós estaremos sempre ligados ao corpo através do cordão de prata. Para melhor entendimento, citamos a questão 402 de O Livro dos Espíritos. Né? Nós temos aqui no canal, é só ir ali na playlist. Questão 402 do Livro dos Espíritos, abre aspas. Como podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono? Fecha aspas. Durante o sono, o espírito liberta-se parcialmente do seu corpo físico. Quando dorme, o homem encontra-se momentaneamente no estado em que ficará de forma definitiva depois da morte. Os espíritos que, ao desencarnarem, logo se desligam do corpo, são espíritos que, quando dormem, têm sonos proveitosos, procuram a companhia daqueles que lhes são superiores, viajam, conversam e se instruem com eles, né? Com espíritos superiores, trabalham até mesmo em obras que encontrarão prontas após o seu retorno ao mundo espiritual, por ocasião do desencarne. Esses fatos deveriam ensinar vocês a não terem medo da morte, uma vez que morrem todos os dias ao dormir, segundo a expressão de um santo. Se eu não me engano, é Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, que coloca isso. Salvo engano, deem uma olhada lá. Mas o que ele está colocando? O que ele está colocando aqui? Os espíritos superiores, eles se desligam, vão trabalhar, vão estudar, vão realizar projetos. Tem um livro em que um espírito é pedido a ele que reencarne para uma missão, para fazer um trabalho aqui na Terra, e ele não quer porque ele está realizando um trabalho no plano espiritual. A única coisa que o convence a vir é a hora que os mentores colocam, mas você pode continuar o teu trabalho no plano espiritual enquanto o corpo dorme. Então, ele, toda vez que o corpo dormia, descansava, ele no plano espiritual continuava o trabalho dele que ele estava fazendo antes de encarnar.
E a hora que ele desencarna, ele encontra esse trabalho realizado, ele encontra esse trabalho pronto no plano espiritual. E nós, todas as noites, nós morremos. É um ensaio para o desencarne, é um ensaio para aquilo que é chamado de morte, porque a morte não existe. Então nós não temos que ter medo da morte, porque nós passamos por ela todas as noites. E a hora que nós voltamos para o corpo e começamos um novo dia, como se fosse um novo reencarne. Por isso que é tão importante aproveitar o dia, por isso que é tão importante aproveitar o presente, né? Que é um presente. Esse tempo presente é um presente de Deus para nós. Aproveitarmos o agora. A gente não tem, como disse o Chico, a gente não tem como mudar o passado, mas a gente tem que como mudar o futuro, mudando o agora, nos transformando e nos modificando a partir de agora. Isso é o que acontece com os espíritos elevados, né, que se desprendem facilmente do corpo, trabalham, a hora que desencarnam saem do corpo com a maior facilidade. Nós vamos ver no livro Voltei, do irmão Jacó, que ele está ali preparando o corpo para o desencarne. Ele está tão à vontade com o desencarne que ele está com o Bezerra do lado, mas ele que está fazendo tudo. E ele pergunta para o Bezerra se ele pode desligar o cordão de prata, e o Bezerra diz que sim. Ele vai lá, ele mesmo desliga o cordão de prata, ou seja, ele realiza todo o desencarne dele. Tamanho desenvolvimento e conhecimento que esse irmão já tinha. Isso é o que acontece com os espíritos elevados, porque a maioria dos homens, então a maioria de nós, né, vamos lembrar as questões 100 a 113 do Livro dos Espíritos, nós, espíritos primários, né, nós aqui na base desse começo de aprendizado, nós formamos essa maioria, porque a maioria dos homens ao desencarnar permanece longas horas em estado de perturbação. Muitos ficam vários dias, outros meses, alguns anos, que ficam no estado profundo de perturbação. Outros já estão no estágio um pouquinho melhor de conhecimento e de merecimento, são amparados e são adormecidos. Nós vemos no livro Obreiros da Vida Eterna, nós temos aqui no canal, é só procurar a playlist, o desencarne do Dimas, que ele fica desacordado, ele fica adormecido para ser levado para o plano espiritual adormecido. Então, nós vamos ver que existem várias formas de desencarnes diferentes. Nesse livro, Obreiros da Vida Eterna, a gente vê que existem várias formas de desencarne diferente. Então, isso é o que acontece com os espíritos elevados, porque a maioria dos homens ao desencarnar permanece longas horas em estado de perturbação. Enquanto eles dormem, seus espíritos vão visitar mundos inferiores à Terra em busca de velhas afeições, ou vão atrás de prazeres ainda mais baixos do que aqueles aos quais se entregam quando estão acordados. Então, muitos de nós, infelizmente, em vez de entrarem em emancipação, ou seja, se desdobrarem, irem trabalhar, estudar, aprender, fazer cursos, né, trabalhar, realizar coisas, vai para lugares terríveis, vai para zonas terríveis que existem no umbral grosso, nos lugares mais difíceis. Nós vamos ver uma passagem não me lembro agora qual livro, mas é um livro falando do Chico, que o Chico está conversando com uma senhora que ajuda o padre, né? Ela trabalha com o padre, ela faz prepara as coisas, arruma todas as coisas na igreja, uma senhora solteira. E aí o Chico coloca que ela deve ser uma santa, que ela é uma pessoa que está ali trabalhando na igreja, que é uma pessoa que com certeza ao desencarnar ela vai para os melhores lugares. Aí o Emmanuel fala, não é bem assim, porque a hora que ela dorme em desdobramento, ela vai para as zonas mais baixas, buscar os prazeres mais vis, em busca de uma sexualidade completamente perturbada. Então, durante a vigília, era uma puritana, uma pessoa que estava ali, né, se enaltecendo porque
era solteirona, ou seja, uma mulher de mais idade que se colocava, né, numa posição de se manter virgem, mas os seus pensamentos, os seus sentimentos a levavam para regiões difíceis, né, regiões ali, umbralinas muito difíceis. Então, cada um sabe o seu caminho e com o que tem sintonia, né? Vão se envolver com doutrinas ainda mais vergonhosas. Então, vão se envolver com doutrinas ainda mais vergonhosas, mais desprezíveis e nocivas do que as que praticam por aqui. A origem da simpatia entre os habitantes da Terra está justamente no fato de o homem, ao despertar, sentir-se ligado pelo coração com aqueles espíritos com os quais acaba de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. Então tem pessoas que dormem 6, tem outras pessoas que dormem 8, tem pessoas que dormem 9, tem pessoas que dormem 10 horas. Então essas 8, 9 horas, ela está passando ali com aqueles que têm sintonia. Então é muito importante cuidar do sono, é muito importante cuidar dos nossos pensamentos, é muito importante pedir ajuda ao nosso mentor para que a gente possa ficar, digamos assim, guiado e ficar protegido com ele durante o nosso desdobramento. Mas dependendo do dia que a gente teve, os pensamentos que a gente tem, os desejos que a gente tem, o mentor não tem como fazer milagre. Ele não tem varinha de condão, nem pode pirilim-pim-pim. Nós vamos para onde nós temos sintonia. E aí de manhã nós acordamos com o reflexo daquilo que nós temos sintonia. Então às vezes a gente acorda feliz da vida, a gente se encontrou com amigos, a gente teve ali, né, altos papos. Ou a gente foi assistir uma aula e às vezes a gente acorda que parece que foi atropelado por um caminhão. Porque esteve em regiões difíceis, se meteu em briga, se meteu em confusão, né? Foi para regiões complicadas. Então nós precisamos analisar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos durante as 24 horas, ou seja, as 12, 13, 16, 18 horas de vigília é que vão dar a sintonia e a energia com a qual nós manteremos uma ligação como se fosse um imã durante o sono, vai ser com as energias que nós vamos nos ligar durante o sono em desdobramento. O desprendimento do espírito, quando o seu corpo está dormindo, explica também as antipatias insuperáveis, está aqui entre aspas, né, que sentimos intimamente, porque as pessoas com as quais antipatizamos já são nossas conhecidas no mundo espiritual e sabemos que elas pensam diferente de nós. Então, de repente, a gente encontra uma pessoa e tem uma certa antipatia, eu nunca vi. Conheci agora, primeira vez que eu vejo, primeira vez que eu falo com a pessoa, por que eu estou tendo uma antipatia? Porque no plano espiritual, em desdobramento, eu já devo ter encontrado com aquela pessoa e não devo ter gostado dos pensamentos, dos sentimentos, da posição dela. E isso, gente, tem duas colocações, porque nós somos tão prepotentes, somos tão orgulhosos, metidos, né? Que a gente, quando fala, não deve ser boa gente. Porque se eu não gostei, né, se meu santo não bateu, é porque não é boa gente. E não é. Às vezes é o contrário. No mundo espiritual, a gente encontrou com aquela pessoa e aquela pessoa é um espírito tão elevado, é um espírito tão superior que ela olha e a gente sabe que ela está vendo todas as fotografias, está vendo tudo que eu já fiz, está vendo todo o meu pensamento. E aí eu não quero. Eu quero me afastar daquela pessoa, porque ela é uma pessoa muito melhor do que eu. E aí ela mostra a minha pequenez, mostra os meus erros. Então eu quero distância dela. Então nós temos as duas colocações. A divergência, então eu tenho uma divergência com aquela pessoa a hora que eu encontro com ela encarnada, né, em vigília, eu já tenho isso comigo. Ou porque, conhecendo ela do plano espiritual, sabendo da sua iluminação, sabendo da sua elevação, eu quero me manter longe, porque ela mostra todas as minhas sombras, todos os meus defeitos. Então, às vezes, aquela pessoa que a gente fala, não deve ser boa gente, que o santo não bateu, pode ser um espírito extremamente bom, extremamente elevado, e é por isso que nós estamos fugindo dela, porque nós fugimos da luz.
porque a luz nos incomoda, porque nós somos mais sombra, infelizmente. Essa é a nossa realidade. Assim, mesmo sem nunca tê-las visto, mesmo sem nunca tê-las visto antes com os olhos do corpo físico, nutrimos por essas pessoas uma antipatia sem explicação aparente. Esse desprendimento explica também a indiferença de muitos homens que não procuram conquistar novos amigos, porque sabem que existem outros que os amam e lhes querem bem no mundo dos espíritos. Então, aquelas pessoas que estão satisfeitas. Mas você precisa conhecer novas pessoas, você precisa fazer novos amigos. Ela não precisa, porque ela está bem. Tem tantos amigos no plano espiritual, tem tantos amigos que encontra quando está em desdobramento, tem tanta afinidade com espíritos que estão ali lhe auxiliando, que não sente necessidade de mais nada. Esse desprendimento explica também a indiferença de muitos homens que não procuram conquistar novos amigos, porque sabem que existem outros que os amam e lhe querem bem no mundo dos espíritos. Em resumo, o sono influi na vida do homem mais do que ele pode imaginar. Então nós precisamos cuidar do sono. Quem toma remédio para dormir precisa tomar muito cuidado. Porque se for remédio controlado, tarja preta, tem que ir pedindo para o médico para ir tirando devagar, para ir se desprendendo desses remédios, porque quem toma remédio de tarja preta, remédio controlado, não se desdobra. Normalmente fica ali preso no corpo, fica ali, às vezes à mercê dos irmãos instigantes que estão por ali. É complicado. É muito complicado. Para que a gente possa aproveitar o sono, para que a gente possa estudar, para que a gente possa conversar com os amigos, que a gente possa estar em desdobramento, o sono tem que ser natural. Pode-se tomar um chá, pode-se tomar alguma coisa, um floral, alguma coisa, homeopatia sem problema. Homeopatia não tem problema nenhum, mas remédios alopáticos, principalmente remédios controlados, a gente tem que fugir, porque senão a gente perde essa segunda parte da vida, que é a parte do sono, que é a parte da emancipação, a parte do desdobramento. Durante o sono, os espíritos encarnados estão sempre em contato com o mundo espiritual. É esse contato que incentiva os espíritos superiores a encarnarem na Terra sem muita repulsa. Durante o período que esses espíritos estão na Terra em contato com todos os vícios, Deus permite que, durante o sono, eles se fortaleçam no bem, indo visitar outros mundos superiores. Essas visitas são importantes porque lá eles recebem forças para não falhar em sua missão, já que reencarnam para instruir os demais. Então, como eu falei daquele espírito que concluiu o projeto dele enquanto estava encarnado, quando ele estava em desdobramento ele continuava o trabalho, e outros espíritos que estão em missão, eles precisam desse desdobramento, dessa emancipação, para irem buscar nos planos em que eles vivem auxílio, reforço, estímulo, recuperação das energias. Por quê? Porque o desgaste daqui da Terra, o desgaste com o contato com o planeta é muito grande. E o estar aqui é complicado. Nós vamos ver no livro Renúncia que a Alcione, ela está em outro planeta, ela está em Sírius. Ela não precisa mais reencarnar na Terra, mas ela reencarna para ajudar a família, ajudar o Pollux. E o mentor dela coloca para ela tomar muito cuidado, porque de repente ela podia escorregar, ela podia acabar tendo algum problema aqui na Terra e criar um vínculo, criar alguma situação que a forçasse depois a ter que reencarnar mais uma vez aqui na Terra para acertar coisas. Então nós vamos ver que o processo de embrutecimento que o corpo gera, o esquecimento,
faz com que a gente fique muito vulnerável às coisas aqui da Terra, à ilusão aqui da Terra e às percepções que esse corpo é capaz de sentir e perceber. E o sono, o desdobramento, a emancipação, como Kardec chama, emancipação da alma, que é o desdobramento, é extremamente necessário para que a gente reencontre com a família espiritual, para que a gente converse com o mentor, para que a gente vá buscar energias no plano espiritual, que a gente renove ali que a verdadeira vida é no plano espiritual, que a gente busque forças para cumprir as nossas provas e as nossas expiações. Na verdade, o sono é uma porta que Deus abre aos espíritos superiores para que eles possam reencontrar com seus amigos desencarnados. Pode-se dizer que é o recreio depois do trabalho, enquanto aguardam a própria desencarnação, que irá devolvê-los ao meio que lhes é próprio, que lhe dará liberdade, né? Eles vão poder voltar para o plano superior, vão poder voltar para a verdadeira vida. O sonho é a lembrança daquilo que o espírito viu durante o sono. Mas observem que nem sempre ele sonha, porque nem sempre ele se lembra do que viu, ou de tudo o que viu. Isso ocorre porque a alma de vocês, aqui é um espírito falando, né? Isso ocorre porque a alma de vocês ainda não possui o pleno desenvolvimento de suas faculdades. Muitas vezes, resta apenas a lembrança da perturbação que acompanha a entrada no mundo espiritual e o posterior retorno. Pode-se acrescentar a essa perturbação o que se faz no mundo dos espíritos e o que preocupa vocês enquanto estão acordados. Se não fosse assim, como explicariam esses sonhos absurdos a que estão sujeitos tanto os mais sábios quanto os mais humildes? Os maus espíritos também se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e medrosas. Então, o que ele está colocando aqui? Nós, às vezes, logo assim que a gente acorda, a gente tem uma lembrança de alguma coisa que sonhou. Por isso que é bom ter um papel e um lápis na cabeceira, para a hora que acordar já escrever o que está lembrando, porque depois apaga, depois esquece. E às vezes, a gente quando está voltando para o corpo, a gente entra em contato com as perturbações do corpo, com as preocupações do trabalho, com as coisas do dia, e a gente mistura aquilo que sonhou, aquilo que vivenciou no mundo espiritual, com as preocupações do corpo, com as preocupações da vida aqui encarnado, e as coisas se misturam e fica um negócio sem nexo, sem sentido. No livro Missionários da Luz, nós vamos ver uma avó que pede para o Alexandre, que é o mentor que está ali com o André Luiz, para ela ficar junto com o grupo, porque todo mundo caminha em grupo. Ela veio em grupo do plano espiritual ali para o centro, um grupo espírita, não é o centro espírita, porque é na casa da Isabel, se eu não me engano. E ela vem ali em grupo porque ela trabalha com os grupos que ajudam as crianças até os 7 anos. Mas o grupo ia embora e ela queria ficar durante a noite aqui na Terra, junto com o grupo do Alexandre, junto com o André Luiz, para que ela pudesse conversar com a neta, quando a neta entrasse no sono, quando entrasse em desdobramento. E aí o Alexandre falou que ela podia ficar, que depois eles levavam ela de volta para o nosso lar, né? Porque ela não teria como voltar sozinha, vem em grupo, volta em grupo. E ela, quando conversou com a neta, começou a falar que o ciúme era uma serpente que enredava a pessoa, que ia apertando, ia destruindo a pessoa. E falou uma série de coisas, que ela se modificasse, que ela era muito ciumenta com o marido. Aconselhou uma série de coisas para essa neta. E aí a gente vai ver que a neta, quando acorda, ela acorda bem, ela acorda feliz, porque ela não lembra, mas ela fala para a funcionária dela: eu tive um sonho tão bom, eu não lembro, mas eu sei que era uma coisa boa. A única coisa que eu lembro é que eu sonhei com uma serpente. Então aquilo que a avó falou, ela pensou, e a hora que ela voltou para o corpo, a única coisa que veio na memória dela foi a figura da serpente, que era um sentido figurado do que a avó tinha falado, mas era a única coisa que veio ali na cabeça dela. Então a gente não pode se fiar em sonhos, porque isso é uma mistura de pensamento, uma mistura de uma série de coisas.
Mas o sentimento que a gente tem quando a gente acorda, isso é importante. Porque esse sentimento, às vezes, de alegria, de euforia, é por causa do contato bom que a gente teve durante a noite. E aí que ele está colocando aqui, os maus espíritos também se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e medrosas. Então, se a criança que tem medo de palhaço, ela vai sonhar com palhaço, porque ali os obsessores que estão ali querendo meter medo vão fazer com que apareçam palhaços para meter medo durante o sonho. O ser humano também, que tem medo de aranha, vai sonhar com aranha, que tem medo, sei lá, de qualquer outra coisa. Esses medos vão ser manobrados e os sonhos vão ser elaborados por esses irmãos instigantes, e para que a pessoa possa ficar com medo, né? Para que ele consiga meter medo na pessoa. Às vezes a pessoa fica com tanto medo que ela corre para o corpo e acorda. Quando a gente corre para o corpo, que a gente volta muito rápido, às vezes a gente dá um tranco no corpo tão grande, porque a gente quer voltar para a proteção do corpo, que a gente cai da cama, a gente dá um pulo, a gente sonha que está caindo. Quando a gente sonha que está caindo, é porque está entrando no corpo muito rápido, dá aquele tranco. Nossa, eu sonhei que eu estava caindo. Não, estava entrando no corpo numa rapidez tão grande que teve a impressão de que estava sonhando que estava caindo. A incoerência dos sonhos também pode ser explicada pelas lacunas produzidas pela lembrança incompleta daquilo que nos apareceu em sonho. É o mesmo que ocorre numa narração, onde são retiradas algumas frases ou trechos ao acaso. Os fragmentos restantes do texto perdem o sentido lógico. Então, se nós pegarmos uma narração e tirarmos algumas frases, a hora que você vai ver o texto não tem sentido. Acontece o mesmo com o sonho. Às vezes a gente lembra de alguns fragmentos, e aí quando isso se junta fica completamente sem nexo. Além disso, brevemente vocês vão ver se desenvolver e se popularizar uma outra espécie de sonho, tão antiga quanto as que já conhecem, mas que ainda ignoram. E aqui o Kardec está falando do século XIX, né? Refiro-me ao sonho de Joana d'Arc, ao sonho de Jacó, ao sonho dos profetas judeus e alguns adivinhos indianos. Aqui o espírito que responde se está se referindo à mediunidade, né? Então ele está falando desses sonhos de alerta, esses sonhos de premonição, esses sonhos digamos assim, de instrução que Joana d'Arc recebia, que Jacó, vendo, né, a escada ali, daqueles que descem e os que sobem, vendo esse contato da vida espiritual com a vida terrena, que é a questão da mediunidade. Mediunidade é mediar, né, o plano espiritual com o plano do encarnado. Então a escada de Jacó mostra isso, né? Mostra os espíritos que sobem e espíritos angélicos que descem para ajudar, espíritos que sobem porque estão melhorando. Então ele mostra esse círculo, né, virtuoso que existe entre a Terra e o plano espiritual superior dos espíritos que vêm nos auxiliar. Os profetas judeus, 1000 anos antes da vinda do Cristo, nós vamos ver Isaías colocando exatamente tudo o que acontece com Jesus. Isaías fala do profeta não compreendido, do Messias pobre, do Messias não compreendido, e ele fala que seus pés e suas mãos serão transpassados. E que ele será sacrificado em holocausto, né? O holocausto quer dizer sacrifício, ele será levado em holocausto, ou seja, ele será sacrificado. E aqui ele está falando dos sonhos de Joana d'Arc, dos sonhos de Jacó, né? Referindo-se aqui a esses profetas, que na realidade é uma outra forma de se chamar médium. Antigamente, o que nós chamamos hoje de médium era chamado de profetas, pitons, pitonisas, e por aí vai. Esse tipo de sonho é a lembrança que a alma guarda quando está quase inteiramente desligada do corpo físico. É a lembrança dessa segunda vida da qual eu falava antes, ou melhor, da vida no mundo espiritual. Então esses que conseguem lembrar, né, que conseguem
ter esses avisos, ter essas premonições e conseguem se lembrar, são chamados médiums, né, de vidência, de profetas, profetizadores, adivinhos, mas na realidade é um contato com o plano espiritual. Não existe destino, mas existe digamos assim, as circunstâncias. Como quem está em cima de uma montanha, vê uma estrada, ele está vendo que um carro vem aqui, outro carro vem aqui, estão todos numa estrada de mão única, e que eles uma hora vão dar um de frente com o outro. Você fala, nossa, esses carros, se não diminuir a velocidade, vão se chocar. Ah, tá adivinhando. Não tá adivinhando, porque é o mais lógico a acontecer dentro da visão que ele está tendo. Mas isso não quer dizer que este pare, aquele pare. No momento que os dois pararam, eles não se chocam mais. Então aquilo que ele colocou, que ele estava vendo que ia acontecer, não aconteceu. Por quê? Por causa do livre-arbítrio, por causa da escolha. Mas se continuasse tudo no processo que estava antes, esse correndo e este correndo, eles iriam se chocar. E é isto que aquele que tem a premonição vê, o que é o mais lógico, o que é mais correto a se colocar. Nós paramos aqui no item 24, né? Tem uma passagem, porque as pessoas, não, porque o espírito não erra, é um espírito. Erra. Emmanuel errou, o Chico errou. Nós vamos ver uma família Galba, se eu não me engano, salvo engano, mas uma família que estava sempre com o Chico, né? E o filho de um casal dessa família desencarnou, ela estava buscando o consolo com o Chico, ele trouxe carta, estava consolando e falou para ela que esse filho iria voltar como neto. Ela ficou com uma filha ainda viva e que essa filha daria luz a esse neto, que seria este filho que iria voltar. Então essa mulher estava aguardando que esse neto viria para a filha e um tempo depois essa filha desencarna também, essa filha morre. Então o Emmanuel errou? O Chico errou? Não. O que aconteceu? Nas contingências, na conjuntura que estava naquela época que esse filho desencarnou, o processo que estava acontecendo no plano espiritual era de que esse filho dela voltaria como neto, viria como filho da própria irmã. Aconteceram coisas, livre-arbítrios foram, digamos assim, executados, montados, né? Mudou o caminho, né? Quando no carro o Waze coloca assim, ele coloca, como é que ele faz? Recalculando. Então, no plano espiritual aconteceram coisas, foram escolhas que foram feitas, que no plano espiritual teve que ter o recalculando, teve que se acertar as coisas de uma outra forma, porque essa moça desencarna. Então, mas o Chico não sabia quando ela ia desencarnar? Não. O Emmanuel não previu? Não. As coisas não são assim. A pessoa até sabe, né? Nós sabemos que a gente vem com uma capacidade de energia vital para 70 anos, 80 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e naquele período a gente sabe que vai desencarnar. Todo mundo tem até essa premonição, porque sabe que está acabando ali, né, o oxigênio, o fluido vital está acabando. Mas nada impede que a pessoa vá antes do tempo por descuido do corpo, de alimentação, de pensamentos, de sentimentos, droga, vícios, ou até, né, que isso é um suicídio indireto, ou até o suicídio direto, tomar veneno, dar um tiro na cabeça, se jogar de algum lugar. Então são situações que vão acontecendo e o plano espiritual vai estando ali, recalculando. A gente vê isso muito claro no livro Sexo e Destino. Nós temos aqui no canal, é um livro belíssimo, psicografado pelo Chico, pelo espírito André Luiz, onde a gente vai ver que as coisas todas mudam de figura pelos acontecimentos e o plano espiritual tem que recalcular para não perder o propósito que estava lá na frente. Tinha um propósito, uma meta lá na frente que precisou se recalcular no meio do caminho para poder manter o propósito. Então nós paramos aqui no item 24. No nosso próximo estudo nós vamos continuar a partir do 25.
Até lá!